Jesus Cristo, igual a tudo, luz divina, vem dar por isto, usaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, se nos enlace pra ouvir que nos formar, ó nos a palavra pelo Espírito Santo, um fogo que enxuga também nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó não podes, pois desejamos que pureza em nós não veja, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos, abençoa aos ribeirinhos, a família dos teus amados, quem no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, Senhor, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, que alegria Ele nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece o que Cristo lhe dá. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E delícia de amor, comunhão com o Senhor, nele o crente zeloso e leal, o seu rosto irá, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar tudo quanto. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida a cada momento. Hoje, dia 20 de setembro, estamos mais uma vez aqui, nessa parte da manhã,
horário de escola bíblica, para trazer ao seu coração uma palavra do Senhor, enquanto a nossa reunião presencial de EBD nós não retornamos. São poucos dias para isto, estamos presencialmente, inicialmente aos domingos à noite, e as demais, gradativamente, nós vamos então adaptando de acordo com as situações que avaliarmos como mais seguras para que todos possam participar. Esta manhã de domingo, dia que o Senhor fez, dia especial para estarmos juntos, e tenho certeza que nesta manhã, mesmo estando um pouco distantes fisicamente, mas estamos unidos em um só Espírito, estamos juntos porque o mesmo Jesus que habita em mim, habita em você. O mesmo Jesus que me salvou também a você. O mesmo Deus que se revela e que manifesta o seu poder em meio a todas as situações, mesmo que seja em meio a uma quarentena, é o mesmo Deus que manifesta em mim e você e em todas as pessoas no mundo inteiro. Deus quem amamos, servimos e adoramos, independente das circunstâncias que vivamos, independente daquilo que Ele nos dá, nós o adoramos, o servimos por aquilo que Ele é. Ele é fiel, é amoroso, é cuidadoso, nos ama de uma forma tão maravilhosa que nos mandou o seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Seu Filho Jesus que morreu na cruz pelos meus, pelos seus pecados, e ali naquela cruz Ele nos deu vida, estando nós mortos ainda em nossos pecados. Ele nos ressuscitou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deu uma nova perspectiva de vida por causa da ação dele em nós. Então, é dentro dessa visão de um Deus que nos ama e cuida de nós, que nós caminhamos a cada dia na presença do Senhor e que chegamos agora até a sua presença nesta manhã. Seja você que está nos acompanhando agora aqui ao vivo, você que estará acompanhando através das gravações, os vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube, as nossas mais profundas gratidão ao Senhor pela sua vida, desejando que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Então vamos orar, vamos buscar ao Senhor em oração. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, quando nós nos encontramos na presença do Senhor, e aqui, Deus, nós te adoramos, te servimos, e nós podemos, Deus, compartilhar o amor do Senhor aos corações das pessoas, podemos ver, sentir, perceber o amor de Deus manifesto cada momento na sua vida, nas nossas vidas, Pai. Então, Deus, eu peço ao Senhor agora que, em nome de Jesus, o Senhor visita agora essa pessoa que está nos assistindo ou está nos ouvindo, e nesse momento, Deus, a graça misericordiosa do Senhor alcance esta vida, alcance esta casa, que a presença do Senhor possa produzir vida abundante agora nesse coração, que o Senhor possa transmitir paz a cada vida nesse momento, Deus, e que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que esta palavra do Senhor possa transformar, Deus, corações nesse momento, que o Senhor possa levar a cada um de nós que já conhecemos ao Senhor ao viver de um comprometimento real, autêntico, verdadeiro com o Senhor todo dia da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nos manifesta a bênção, a graça, a presença e o poder do Teu nome, Pai, porque nós
Cremos no Senhor e nós sabemos, Deus, que o Senhor é poderoso, muito poderoso, para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, segundo o poder do Senhor que opera em cada um de nós. Então, é no nome de Jesus que agora nós apresentamos essas vidas ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui, estamos junto com algumas pessoas que já chegaram, alguns estão por aí, não sei se todos estão, mas as nossas boas-vindas por nosso irmão Hélio São Francisco, a Marli Santana, esposa do nosso amado amigo pastor Adiel Santana, o Éder Anacleto Cardoso, Maria de Lourdes Santos Oliveira, o pastor José Walter, aqui, a Ana Lourdinha, pastor José Walter, trazendo a saudação a todos os irmãos. José de Araújo Silva, bem-vindo, Deus abençoe sua vida poderosamente. Outras pessoas que estão aqui, derem um sinalzinho aqui para mim, um comentário qualquer, eu consigo ver você, tá bom? Saber que você está aí, posso citar o seu nome também, tá bom? Muito bem, então vamos ao estudo da Palavra de Deus. Continuando o que nós começamos na semana passada, domingo pela manhã, nós começamos a falar com vocês a partir do texto de Provérbios, capítulo 23, no versículo 26, fizemos uma primeira parte, apenas uma introdução do assunto, e hoje nós vamos dar continuidade a ele nessas manhãs dominicais, e vamos cada semana entendendo um pouco mais sobre todo esse propósito de Deus em nos dar vida, nos sustentar e o que Ele deseja de nós a cada dia também. Então a gente vai compartilhar com vocês um pouco a respeito disso então nesta manhã. Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Semana passada nós fizemos uma análise desse texto à luz do ensino de Deus a Salomão. No momento em que Salomão assume o reinado, o Senhor dá a ele a oportunidade de pedir algo, ele pede sabedoria, é na sabedoria que Deus dá a ele, ele compartilha riquíssimos ensinamentos conosco. Então, nós vamos aprender com Salomão, né, agora pela manhã, a respeito dessa expressão: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Meus irmãos, nós vimos na semana passada, e quando nós vemos esta palavra aqui, coração, ela se refere à vida, refere-se então ao centro da nossa existência, ou a revelação daquilo que nós somos. O nosso coração, ele pode ser enganoso, como diz a palavra do Senhor, mas esse coração que é enganoso, ele pode ser transformado pelo Senhor. Esse coração que é enganoso, Ezequiel diz que esse coração, ele se torna, em alguns momentos, um coração de pedra. Esse coração que nos leva a atitudes, às vezes impensadas, a ações, a aceitações ou rejeições, mas de uma certa forma o que nós podemos entender nesse momento é que o Senhor está nos falando a respeito da nossa vida,
que nós temos. As pessoas falam assim, mas eu não tenho controle sobre a minha vida. Tem sim, Deus te deu um livre-arbítrio e você toma as decisões que você quer tomar na sua vida. As escolhas são suas. Entregar o seu coração a Jesus ou rejeitá-lo é uma escolha sua. Por isso aqui que Salomão está dizendo assim, dá-me, é você que tem que ter a atitude de entregar. Quando você toma essa atitude de entregar, o Senhor faz o restante da obra na nossa vida. Então, tanto é que o texto fala o seguinte, a partir do momento que você atendeu o pedido, dá-me o teu coração, o coração foi entregue ao Senhor e disse, agora os seus olhos vão ser modificados. Os seus olhos agora poderão observar os meus caminhos, porque antes não observavam. Antes os teus olhos estavam cegos, estavam fechados. Antes os teus olhos não conseguiam enxergar a beleza da maravilha de Deus na sua vida. Quando você entrega o seu coração ao Senhor, agora Ele então te permite que os seus olhos se abram. E quando os seus olhos se abrem, você agora pode enxergar a grandeza de Deus. Um Deus tão grande que se fez homem e agora nos permite então caminhar na presença dele. É um privilégio que Deus nos dá, é um presente de Deus para nós podermos dar a Ele o nosso coração e observar os caminhos do Senhor para a nossa vida. E o Senhor vai nos ensinar lá em João 14,6, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, quando nós oferecemos o nosso coração, Ele nos faz enxergar o caminho, nos faz enxergar Jesus Cristo. Dar o coração a Deus significa enxergar Jesus. E quando enxergamos Jesus, a nossa vida então é transformada. E nessa transformação, existem então agora mudanças que vão ocorrendo em nós. Algumas mudanças precisam mudar em nossa vida. Fomos criados pelo Senhor para viver na presença dEle. O pecado trouxe transformações, mas Deus quer nos resgatar. 1 Coríntios capítulo 6, nós temos ali um texto bem conhecido dos irmãos. Eu quero ler esses dois versículos complementares aqui, você vai acompanhando aí que a gente vai trazendo algumas outras coisas mais nesta manhã de ensino. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então vejam que Paulo está nos lembrando desta verdade, uma verdade que tem que ficar muito clara no Evangelho de Jesus. Quando nosso coração pertence ao Senhor, quando a nossa vida pertence ao Senhor, Ele transforma o nosso corpo, Ele faz morada em nós. O nosso corpo é a morada de Jesus através do Espírito Santo. E nos tornamos então o templo. O templo, portanto, não é o lugar onde nós nos reunimos presencialmente, o templo é a nossa vida. A congregação se reúne presencialmente. O templo somos nós, é o local onde o Espírito Santo habita, e nós, como templo, vamos à congregação, nos reunimos com os nossos irmãos, ou seja, congregamos com os nossos irmãos, como templo do Espírito, para expressar essa glória de Deus que está dentro de nós pelo Espírito Santo. Então, quando nós participamos de uma reunião presencial, nós somos templo,
Ali é o momento da expressão da graça misericordiosa de Deus em nossa vida, é o momento da expressão da luz do Espírito Santo que reina em nós, da alegria de Jesus que está no nosso coração. Por isso é que nós, em meio à pandemia, em meio a tristezas, nós cantamos. Às vezes tem momentos que a gente está mais abatido ou menos, mas a gente, nas nossas celebrações a gente canta. Tem momentos que você está mais triste, mas você vem, você participa, aí o momento vai se transformando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele não pode ser entristecido, e às vezes nós o entristecemos com tantas coisas que nós fazemos, e essa tristeza que nós produzimos no Espírito Santo às vezes se manifesta em nós, no nosso semblante, no nosso falar, nos nossos desejos, nas nossas motivações. Então, quando nós nos reunimos, nós reacendemos a chama desse Espírito Santo em nós, nós reacendemos esse brilho, esse fogo do Espírito Santo em nós, quando nós nos reunimos como templo. Esse templo é novamente incendiado, a luz que ilumina aquele templo, que é a sua vida, que pode estar por algum momento ofuscada pelas tristezas e problemas da sua vida. No momento em que você reúne com os outros templos, com seus outros irmãos em Cristo, o Espírito Santo une as nossas forças, reacende o nosso vigor, nos dá motivação e nos leva a uma nova caminhada com o Senhor. Portanto, vale a pena congregar, vale a pena estar presente para reacender esse fogo do Espírito Santo no seu coração. Outra coisa que a palavra de Deus nos diz aqui, nesse texto que 1 Coríntios 6, que nós lemos, nos diz o preço que foi pago pela nossa vida, no versículo 20, e aí diz o seguinte: glorifiquem ao Senhor com o vosso corpo, glorifique ao próprio Deus no vosso corpo, exalte a esse Deus que está presente na sua vida, no Espírito, no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Veja aqui que Paulo trata aqui da questão do corpo e do Espírito. No versículo 19, ele fala do Espírito Santo. Com certeza a sua Bíblia, no versículo 19, a palavra Espírito Santo está com E maiúsculo, pois é o próprio Deus habitando em nós através do Espírito Santo. Do versículo 20, o vosso Espírito está em E minúsculo, que representa a nosso ser, a nossa existência. Então o que ele diz aqui é que esse Espírito Santo, uma vez habitando em nós, nosso corpo é usado para glorificar o Senhor, e o espírito humano, ele se alegra, ele se fortalece, ele se reanima, ele se motiva a cada dia quando ele glorifica a Deus por meio de Cristo Jesus, através do seu corpo. Então, essa questão de dizer, olha, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso ser em casa mesmo, não pode, não existe isso. Quantas vezes você precisa deste calor humano para reaquecer isto? Você precisa de ouvir palavras vindas do Senhor para renovar esse fogo do Espírito. Imagina aqui a linguagem de um tempo que não se existia a luz elétrica. As luzes eram feitas por meios lamparinas, vamos usar a palavra lamparinas, que é mais conhecido de algumas pessoas da nossa geração. Tinha outras formas de fazer esse fogo, né? Essas lamparinas, elas tinham que, à medida que o fogo dela ia diminuindo, tinha que colocar novamente ali dentro, né, aquele combustível para o fogo reacender. Não podia deixar o fogo apagar, ele diminuía e reaquecia o fogo. Havia ali a figura do sacerdote, do levita, que tinha essa função, né, de manter o fogo aceso ali no templo, né, através dessa figura
antiga nos ajuda a lembrar isso, que tem momento em nossa vida que o fogo vai diminuindo mesmo. Você não é o mesmo todos os dias. Tem momentos que você está mais para cima, outros momentos está mais para baixo. Isso é natural, isso vai acontecer. E isso não afeta em nada na sua salvação e nem diminui o poder do Espírito Santo que está dentro de você. O que você precisa é reacender isto. E uma das formas de reacender esse fogo, de reaquecer, de aumentar esse fogo, né? Alimentar esse fogo dentro de você, é através da comunhão com seus irmãos. Tem quando você tem aquela figura ali das fogões de lenha, com certeza vocês devem lembrar muito disso, alguns têm até hoje, né? Onde você coloca a lenha para queimar ali, você vai fazer alguma coisa, chega um momento que você tem que realimentar aquele fogão de lenha, aquela lenha vai se queimando, né? E se não for reaproveitado, aquele carvão, aquele fogo ali, vai se transformar em um fogo fraco, né? E o carvão ele tem suas finalidades em outros meios, mas quando você toca ele traz impureza e suja, né? Sua mão, isso lembra o seguinte: enquanto o fogo está aceso, não tem carvão. Enquanto o fogo está aceso, tem brasa. A brasa está viva, a brasa está acesa. Enquanto tem lenha, enquanto tem fogo, tem então brasa. Brasa apagada vira carvão. A brasa queima, o carvão suja. Então você tem que manter sempre o fogo aceso e sempre ter brasa viva no seu coração. Você precisa ter sempre essa brasa viva, acesa dentro de você. Essa brasa viva que precisa ser acendida a cada dia, e ela é feita através da presença de Jesus no seu coração. Você, sendo dentro do templo do Espírito, você estará então a cada dia da sua vida sendo reaquecido. Esse fogo vai ser realimentado e você irá a cada momento ter uma restauração completa na sua vida a todo momento. Então não despreze a comunhão da sua igreja. Por maiores problemas que a sua igreja tenha, por mais dificuldade você enfrente, quando você reúne ali como congregação, como você congrega ali através da sua igreja, você como templo do Espírito Santo vai ali e esse templo tem o fogo reacendido a cada dia da sua vida, e você pode agora caminhar com Jesus mais um tempo, e depois você volta no próximo encontro, reaquece esse fogo, volta no outro, esse fogo é aceso novamente, é realimentado, mais lenha é colocado nesse fogo para que essa lenha nunca acabe. Você recebe o alimento da palavra de Deus que vai alimentando você a cada dia, vai alimentando esse fogo do Espírito Santo, e assim nós caminhamos todos os dias preparados até a volta de Jesus. Então, nesse nosso desafio desta manhã, eu quero desafiar você, pensar com você sobre essa necessidade de nós termos o nosso corpo consagrado ao Senhor, a nossa vida como templo do Espírito Santo entregue ao Senhor, e aí nós entregamos os membros do nosso corpo ao Senhor. Essa tem que ser a nossa ênfase todas as semanas, todos os dias, mas sobretudo todas as semanas quando nós nos encontramos. Nossos membros a serviço de Deus, os membros do nosso corpo a serviço de Deus. Esse é o tema que nós estamos tratando, que iremos tratar hoje, a segunda semana. Vamos continuar tratando sobre ele, respondendo ao Zé Aires aí qual o tema de hoje. Zé Aires, nós estamos tratando sobre a nossa vida, o nosso corpo, como nossos membros a serviço de Deus.
os membros do nosso corpo a serviço de Deus. E aí nós caminhamos, meus queridos, nós caminhamos colocando a cada dia esse nosso corpo a serviço do Senhor. Então, nosso coração deve ser entregue ao Senhor. Mas eu quero tratar de uma parte desse corpo e a gente vai caminhar para o final. As nossas mãos que fazem parte do nosso corpo. Paulo vai falar que o nosso corpo ele tem as partes e cada parte tem a sua finalidade. As mãos não podem querer ser os pés, ou vice-versa. As mãos têm a sua finalidade. Deus te deu duas mãos porque Ele te dá um objetivo para usar essas mãos. As mãos, elas são uma parte atuante no seu corpo. As pessoas, quando ficam limitadas de parte dos seus membros e perdem um dedo ou perdem a mão ou parte dos seus dedos, elas sabem as dificuldades. Quando nós temos um pequeno machucado em um dos dedos, você sabe o quanto que aquilo incomoda você para movimentar com a mão inteira. A mão, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela tem um propósito dado por Deus. As nossas mãos, elas devem ser utilizadas para servir ao Senhor. Nossas mãos devem ser instrumentos nas mãos de Deus, trabalhar para o bem da causa do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo nos diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então vejam as mãos utilizadas para o furto, para o mal. E Paulo diz aqui, a partir do momento que nós vivemos para Jesus, o versículo anterior ele fala a respeito de não se dar lugar ao diabo na nossa vida, e aí logo na sequência ele diz assim: aquele que dava lugar ao diabo e furtava, agora não furte mais. Aquele que usava as mãos para subtrair aquilo que era dos outros, não faça mais isso. Mas essas mesmas mãos que eram utilizadas para o mal, quando consagrada ao Senhor, ela se torna um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. E com as mãos, agora nós fazemos aquilo que é bom. E aquilo que é bom nos leva então a repartir aquilo que é bom que nós recebemos. A bondade de Deus em nossa vida, uma das qualidades de Deus, uma das características ou dos atributos de Deus é a bondade. E essa bondade dele, ele reparte conosco. Ele nos permite ter parte da sua natureza, que é a bondade. Nós precisamos, para viver o padrão de Deus para a nossa vida, exercitar a bondade e não a maldade. A maldade tem origem no diabo, a bondade tem origem em Deus. Quando você faz o mal, você está dando lugar ao diabo na sua vida. Quando você usa as suas mãos para o mal, você está dando lugar ao diabo em sua vida. Quando você usa a sua mão para subtrair qualquer coisa que é dos outros, você está dando lugar ao diabo. Quando você usa suas mãos para agredir uma outra pessoa, você está dando lugar ao diabo. Agora, quando você usa a sua mão para produzir, para trabalhar, para produzir algo, para algo de bom na sua vida, então o texto diz assim: quando você usa suas mãos para o bom, para o bem, você tem não só para você, mas você tem tanto em abundância que você pode repartir com os outros. Você deixa de ser egoísta. Quando as suas mãos são usadas para o bem, você deixa de ser egoísta, e aí você passa a ter em você a natureza de Jesus,
implantada no seu coração, na sua vida, no seu corpo, que agora pertence ao Senhor, e então você agora pode repartir com quem tem necessidade. Ele não fala aqui de você sair repartindo aí sem critério, é buscar especificamente alguém que está precisando de ajuda. Você agora, Deus te deu a oportunidade de ter o seu corpo transformado, e agora as suas mãos são usadas para o bem. Deus está te dando recursos na sua vida, Ele está te fazendo prosperar. Aquilo que Ele te dá, essas mesmas mãos que são boas agora, que antes eram más, antes furtavam, antes faziam o que era errado, agora é utilizada para o bem. Utilizada para o bem, ela sempre vai ter para ela e para os outros. Quando utilizada para o mal, você nunca está satisfeito e nunca vai ter nem aquilo que dá para você. Observem as pessoas que fazem isso. Nunca está satisfeita. Está sempre querendo dar golpe, está querendo sempre ter mais, possuir, está sempre querendo buscar algumas outras coisas mais na sua vida que não são reais. Mas quando essa pessoa ela usa as suas mãos para o bem, que bênção, meus queridos. Deus tira dela o egoísmo e faz delas coisas fantásticas, né? Restaura a vida delas e produz algo tão maravilhoso, né? Então, aqui, quando Paulo fala sobre isso, use a mão para o bem, para ter, você sempre vai ter. Aqueles que usam a mão para o bem sempre tem algo para repartir com o outro. Sempre você vai repartir. Você não vai ficar tendo só para você. Então, as suas mãos fazem parte do seu corpo, o seu corpo está trazendo, produz vida em você a cada dia. Dá-me, filho, o teu coração, dá-me, filho, o teu corpo, dá-me, filho, a tua vida, né? Que Salomão nos ensinou no texto inicial. E eu quero fazer a conclusão desta manhã sobre o uso das nossas mãos. Atos capítulo 9, Atos 9 de 36, esses dois versículos, 36 e o 39. Atos capítulo 9, 36 e 39. Acha aí a sua Bíblia. Muito bem, vamos lá. Jário, depois eu vou ler as suas considerações, tá bom? E respondo aí, tá bom? Agora não dá tempo para eu ler toda, mas daqui a pouco, quando terminar a transmissão, eu leio, tá? Atos 9, 36 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavada, depositaram num quarto alto. 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Meus irmãos, eu vejo nesse texto tantas coisas, mas só para a gente fazer esse fechamento do uso das nossas mãos, né? Como parte desse nosso corpo, nada melhor do que um testemunho de alguém que utilizava as suas mãos para o bem. Vejam que o texto fala sobre uma discípula que chamava Tabita, ou Dorcas. Uma pessoa que, cheia de boas obras, esmolas que fazia, a pessoa, ela trabalhava com as suas próprias mãos, ela produzia sempre algumas coisas, né? O texto fala aqui sobre túnicas e vestes que Dorcas produzia.
e elas ela produzia e doava para essas pessoas. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso quando você tem um objetivo e você utiliza as suas mãos a serviço do Senhor. Existe aqui uma diferença muito grande entre você fazer as coisas por boas obras para merecimento da salvação e você fazer as boas obras porque você já foi salvo. Porque Paulo diz aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja, não é, ou não são, melhor dizendo, as suas obras que produzem a salvação. Você produz as boas obras porque você já é salvo. É o que acontecia com Dorcas. Ela já era discípula de Jesus e a forma que ela encontrou para servir foi fazendo aquelas roupas, aquelas túnicas. Quando ela morreu, as pessoas foram ali naquele ato fúnebre e cada uma delas levou parte daquilo que ela fez, que Dorcas havia feito, para mostrar o quanto ela foi importante na vida daquelas mulheres. E com certeza aquelas mulheres que foram abençoadas aprenderam também a abençoar os outros. Esse é um processo multiplicador. Quando você recebe algo através das mãos de Deus, pela instrumentalidade de qualquer pessoa, você vai desejar também repartir aquilo que você aprendeu, que essa é a forma de vida, com outras pessoas. Então há uma multiplicação. Então, quando você aprende a servir com as suas mãos as outras pessoas, não é apenas um ato inicial, mas é um ato multiplicador. Você deu o primeiro passo, mas aquele ato que você fez vai refletir na vida daquelas pessoas, que refletirá também na vida das outras pessoas. Então, fica aí nesta manhã esse desafio. Vamos viver como membros do corpo de Cristo, vamos servir ao Senhor, vamos colocar os membros do nosso corpo a serviço de Deus, vamos colocar as nossas mãos a serviço do Senhor. Semana passada nós falamos sobre o coração, hoje nós lembramos aqui nessa parte final como as nossas mãos devem trabalhar para o bem a serviço do Senhor. Semana que vem nós vamos ver os nossos olhos. Como é que os nossos olhos podem ser instrumentos nas mãos do Senhor? Então, semana que vem a gente vai conversar sobre isso, um domingo pela manhã. Bom, que Deus possa, nesta manhã, meus queridos, te dar graça e muito conhecimento do Senhor, muito desejo de servir. Seu corpo esteja a serviço do Senhor, que o seu coração sirva ao Senhor, que a sua vida sirva ao Senhor. Seja a habitação do Senhor, seja o templo do Senhor, seja você um meio de transformação na sua comunidade, utilizando aquilo que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, qualquer que seja ela, coloque à disposição do Senhor, seja o instrumento de Deus, e isso vai fazer mudança nessa geração e ficará marcado também nas gerações futuras. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus sustente a sua vida, te dê um domingo muito abençoado. Vamos orar. Depois da oração eu tenho algumas considerações finais para esta manhã. Deus, em nome de Jesus, nós temos a palavra do Senhor, que o Senhor nos trouxe agora, Pai, para esse momento. Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a entender esse momento e através da ação do Senhor, o nosso corpo a serviço do Senhor, que ele seja o templo do Espírito Santo, que nós queiramos estar juntos a cada dia, vivendo a palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu possa liberar a graça abundante do Senhor sobre cada vida nesse momento, Pai. Aquelas pessoas que têm dúvidas a respeito da sua fé, que o Senhor possa intervir, ó Deus, e trazer paz a esses corações.
aqueles, ó Deus, que precisam conhecer esse grande amor do Senhor, que seja esse o tempo do Senhor restaurar a vida dela, Deus. Abençoa cada família, ó Deus. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que estão afastadas há tanto tempo de congregar, ainda estão limitadas devido a fatores além da condição delas, Pai, por causa de idade ou comorbidade, Pai, e tal. Deus, então, em nome de Jesus, esteja com elas ali, ministrando ao coração delas, ó Deus, aquelas que já podem congregar, Pai, que só possa trazê-las em paz, em segurança. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor sobre todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, Deus. Que sejamos uma igreja do Senhor Jesus viva, eficaz e transformadora para esse tempo de tantas transformações que estamos passando por eles, Deus, por elas, ó Deus. Então, em nome de Jesus, usa-nos como instrumento do Senhor, nos dê as habilidades necessárias, nos dê as palavras certas, nos dê os objetivos corretos para esse novo tempo. Levanta, Deus, na vida da igreja, homens e mulheres capacitados pelo Senhor, que coloquem seus dons, talentos, seus bens, suas habilidades, todas a serviço do Senhor, para que nesse novo tempo nós vivamos, ó Deus, como igreja, honrando ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso corpo, os quais pertencem ao Senhor. E é ao Senhor que nós oramos e que nós entregamos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos, dando a perfeita compreensão desta palavra do Senhor para esta manhã. Meus queridos, eu quero lembrar aqui aos nossos amados irmãos que vão participar do culto presencial de hoje à noite às 19 horas, no sentido do devido preparo, o uso das máscaras, a higienização ao chegar, o contato, os cumprimentos estão impedidos, abraços, beijinhos, né? Infelizmente, por enquanto, ainda não podemos fazer isso. Continuamos pedindo a Deus para que Ele possa prover uma vacina segura que possibilite, então, voltarmos, então, a ter uma normalidade. Enquanto isso, nós temos que ter essas medidas, seguimos a legislação do nosso Estado e acompanhando todos os acontecimentos para que haja uma maior segurança para todos. Então, às 19 horas, até no máximo 19h50, entre 19h50 e 20 horas nós terminamos, as reuniões são breves, banheiros não podem ser utilizados, estão isolados, bebedouro não pode ser utilizado, você tem que trazer a sua água de casa, e quando acabar a reunião, sair rápido. Então, aquelas coisas que eu já orientei a vocês, mas que eu preciso orientar novamente. Então, todos vocês que irão participar, e também aqueles que não fizeram aquela inscrição para participar, eu tenho que ter o controle do número de pessoas que vamos colocar aqui no templo, não podemos exceder o número devido à legislação local. Então, você pode, me parece que tem ainda uma ou duas vagas, se você ainda não se inscreveu, então pode fazer isso, eu vou verificar se tem essas vagas mesmo ainda. Então, você participa, você venha e se envolva na obra do Senhor, tá bom? Então, 19 horas, em ponto, nós começamos esse nosso encontro à noite e deixamos o nosso agradecimento a todos que estiveram aqui, participaram com a gente aqui, né? Tem algumas contribuições aqui em termos de orientação, né? Vamos aqui, algumas pessoas chegaram depois daquele momento que eu falei sobre elas. Vamos ver que o Alessandro, de Dores do Indaiá, minha prima, e do próximo aqui, né? Sônia Moretti, a Maria José Rodrigues, Maria José, Deus abençoe a vida da sua vida, minha amada irmã. José Aires trouxe algumas contribuições aqui, eu não consegui ler as contribuições do José Aires, eu vou ler depois e responder para ele.
a Lorena Ribeiro. Lorena, Deus abençoe grandemente a sua vida, grandemente. Muito bem, algumas pessoas aqui, né? Grande abraço para todos, esperamos em Deus que Ele nos guarde, te dê um domingo em paz, te dê um tempo especial junto com a sua família, se é que você pode reunir a sua família, né? E continuemos orando pelas pessoas que estão sendo vitimadas pelo Covid. Tem um senhor filho, um amigo nosso que está já bem idoso, está esperando a liberação de uma vaga para internação desde ontem. Ele está bem complicada a situação dele, então vamos orar para Deus estar restaurando essas pessoas que estão vivendo esses momentos tão difíceis, né? Em função do Covid, quantas pessoas estão falecendo ainda, o nível de contágio ainda existe muito alto, nos países da Europa já estão vivendo a segunda onda, e nós temos muito receio do Brasil em função do relaxamento que está acontecendo no Brasil em todos os setores, não é só lá fora não, inclusive igrejas, né? Não estão levando muito a sério essa questão, então a gente tem que pedir a Deus para ter misericórdia da nossa nação, né? Para que consiga fazer esse controle de tudo isso, né? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus. Hoje à noite, 19 horas, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.